Oi, todos nós temos um chefe, não é verdade? E o sucesso e o fracasso, quer seja na casa, quer seja na empresa, quer seja no dia a dia, sucesso e fracasso, depende muito do chefe que nos conduz, não é verdade? Bem, talvez você seja um chefe e também o seu sucesso, ou o sucesso da sua empresa, o sucesso aí da sua casa, ou o fracasso da mesma, depende de como você está sendo esse chefe. Pois bem, a palavra de Deus, ela fala que nós, da parte de Deus, também recebemos um chefe. Algo que nos conduz, algo que nos orienta. E Deus, é claro, quer que sejamos conduzidos para o sucesso, para o bem, para a vida, mas muitas vezes nós estamos nos deixando levar e nos deixando conduzir também para o fracasso, infelizmente. Salmo 111, versículo 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Essa expressãozinha é preciso, ó, para ser sábio. O carro-chefe, o chefe é justamente o temor ao Senhor. Mas a pergunta é: o que é temer o Senhor? O que é o temor ao Senhor? É adorá-lo por aquilo que ele é. Então nós, para sermos sábios, precisamos adorar a Deus por aquilo que ele é. Então nós precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos saber quem é esse Senhor e quem é o Senhor que deseja ser adorado. E ao ser adorado por ele ser quem ele é, nós então vamos ser conduzidos para o sucesso, nós vamos ser sábios, nós vamos ter sabedoria. Bem, o Salmo 111, o versículo 2 diz assim: como são maravilhosas as coisas que ele faz. Ou seja, o salmista está dizendo assim: esse Senhor que nós somos chamados a adorar, do qual nós recebemos a sabedoria, que é o carro-chefe da sabedoria. Esse Senhor é um Senhor que age na história, é um Senhor que age nos acontecimentos. Deus, ele não criou robozinhos, não. Tanto que quando ele criou Adão e Eva, né, ele deixou muito bem claro: olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não criou robozinhos. E nós muitas vezes pensamos que é meio que assim, né? O ser humano é um robozinho. Não. Deus, ele nos deixou livre para fazermos escolhas. E quando nós fazemos escolhas, muitas das nossas escolhas fazem outras pessoas sofrerem. E muitas vezes as nossas escolhas, elas também nos fazem sofrer. E em meio a essas escolhas que muitas vezes acabam fazendo outros sofrerem, em meio a essas escolhas que muitas vezes também nos fazem sofrer, em meio às escolhas, Deus vai agindo, Deus vai trabalhando na história. Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele não esquece os seus filhos e as suas filhas. Deus, ele está atento a todos os detalhes, a todas as coisas. O chefe da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando nós conseguimos crer, ou seja, quando Deus, pela sua palavra, nos faz crer. Então, quando nós cremos, quando nós, pela fé, conseguimos compreender, ver o agir de Deus, é como diz no próprio Salmo, nós nos alegramos. Afinal, o agir de Deus tem um beneficiário, e o beneficiário do agir de Deus é justamente você. O beneficiário do agir de Deus é justamente a mim. Mas nós vivemos num mundo muito cético, um mundo que desde o século XVII, com o iluminismo, se diz iluminado pela razão, abençoado pela ciência e pela filosofia, mas é Deus quem não nos deixa esquecer o seu agir.
O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. O Senhor não nos deixa esquecer de como Ele age na história. Ele nos dá o necessário para o corpo e para a vida. Ele trabalhou e trabalha para a nossa salvação. Ele é cheio de glória, cheio de majestade, de justiça. Olha só, Deus age. Deus age na história com o objetivo de salvar você, com o objetivo de salvar a mim. Querido amigo, querida amiga, para ser sábio, o chefe, o carro-chefe, é o temor a Deus, o Senhor. Essa expressão para ser sábio é preciso, ela acontece no Salmo 111, versículo 10, ela acontece em Jó, capítulo 28, versículo 28, em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, Provérbios, capítulo 9, versículo 10, Provérbios, capítulo 15, 33, Provérbios, capítulo 14, versículo 27. E é interessante que quando nós lemos assim, para ser sábio é preciso o carro-chefe, é o temor ao Senhor, daí ele sempre completa isso com uma outra informação muito importante. Deus quer que você seja salvo. Sábio. Deus quer que você seja sábio. Por isso te convida a adorá-lo, por isso convida a conhecê-lo melhor, a ver o seu agir dentro da história. Por quê? Porque a sabedoria que Deus nos dá nos afasta do mal, nos dá compreensão, nos evita a cair na tolice. A sabedoria que Deus nos oferece é uma sabedoria a qual nós nunca estamos formados, mas sempre somos chamados a novamente estudar e aprender. A sabedoria do Senhor é fonte de vida, e a sabedoria que o Senhor nos dá, ela ajuda a escapar de situações desastrosas. O chefe da sabedoria, o sucesso espiritual não está nesse mundo e nas suas muitas facetas religiosas, mas está no temor, na adoração, na compreensão do agir de Deus, em meio às escolhas que o ser humano faz ou deixa de fazer. E Deus nos quer sábios. Deus nos quer sábios. Por isso ele nos mostra o seu agir, um agir que é cheio de glória e majestade, conforme o verso 3, cheio de fidelidade, versículo 3, cheio de justiça, versículo 7. O agir de Deus na história é cheio de bondade, é cheio de amor, porque o beneficiário é o pecador. O beneficiário é aquele que Deus deseja e quer salvar. Deus nos quer sábios. Por isso nos oferece a sua sabedoria. E como diz Tiago, capítulo 3, versículo 17, e como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23 a 25, a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. E é ali que termina o agir de Deus nesse mundo, em Cristo Jesus. A plenitude do tempo, como escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Sim, em Jesus se dá a sabedoria de Deus. E o agir de Deus nos leva à fé nesse Jesus, que deseja ainda hoje, pelo seu agir, salvar você e salvar a mim. Na sabedoria de Deus está o carro-chefe da nossa sabedoria. E esse Deus sábio, esse Deus que detém todo o conhecimento, conforme o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28, ele deseja que você viva com aquilo que a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, te dá e te oferece, uma vida plena, cheia de vida. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Deus te abençoe. Que essa sabedoria disponível para você na palavra de Deus esteja ainda hoje ao seu alcance, aí na sua vida, no seu coração. Creia em Cristo. Deus abençoe. Ele é a sabedoria que Deus te oferece. É o agir de Deus para que você creia e assim seja salvo. Forte abraço, fiquem com Jesus, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.